Bom dia, amigos. Esta é uma ótima manhã e um bom tempo para estar aqui. Estou feliz por estar vivo esta manhã. E você? Estamos todos felizes com a congregação novamente. Existem muitas coisas que podem acontecer num tempo tão curto e nós não sabemos a que hora vamos ser chamados para respondermos na grande corte. E queremos estar preparados em qualquer tempo. Assim podemos ter paz. Muito bem. Eu não posso tentar justificar um erro meu porque alguém cometeu um erro. Agora, o errar é humano, mas estar no pecado, isso não é cristão. Errar é uma coisa e permanecer no erro é outra coisa diferente. Olha, o cristão pode até errar, mas ele não permanece no erro. Ele busca a consertar o seu erro, mas não cometendo outro erro. O profeta diz na mensagem presumindo 23, final do parágrafo: você não pode consertar nada cometendo outro erro. Então eu vou abafar isto. É o segundo erro? Sim, você não pode consertar nada cometendo outro erro. Foi eu que criei a palavra abafando? Não, está na mensagem. Então estão apenas presumindo, avançando sem autoridade, presumindo, abafando o erro. E com esse abafamento do erro, só vai complicar mais o erro e prejudicar mais vidas. E o apóstolo São Pedro diz na primeira carta 4:11, se alguém falar, que fale segundo as palavras de Deus. Agora, se eu tomar palavras que alguém falou e modificá-las para defender a mim ou a um terceiro, eu estou cometendo um delito cruel. Por isso pode ser uma injúria, dizer que a pessoa falou uma coisa quando ele falou algo diferente e eu atribuo aquilo ao profeta. O profeta disse, o profeta falou desta forma? Olha o contexto. Isso é uma calúnia, é um delito pertencente aos juízes. Olha que coisa. Agora eu sou o responsável pelo que eu falo. E terei que comparecer perante Deus de tudo que eu falar. É o que acabei de ler na abertura. E o profeta diz na mensagem em suas infalíveis palavras de promessa 139. O Pai Celestial sabe que estou aqui nesta noite e Ele poderia me matar bem aqui nesta plataforma. Sim, Senhor. Ele certamente poderia fazer isto. E eu sei disto. Estou bem ciente disto. E eu sei que há tantas histórias hoje que eu não sou responsável por elas. Sou responsável somente pelo que eu digo. Eu tenho que responder pelo que eu falo. E isto é a verdade. E o Pai Celestial sabe que esta é a verdade. Então, se você diz que alguma coisa é um ismo, se aquilo não é, você se torna responsável por aquilo. Você terá que responder por isto. Se aquele pregador está pregando a genuína palavra de Deus sem torcer nem para a esquerda nem para a direita. Bom, queremos ler agora, porque às vezes nós queremos lamentar que nós somos perseguidos. Mas por que eu estou sendo perseguido? É por causa da palavra de Deus? Você já leu a primeira carta de São Pedro, capítulo 4, verso 14? Que nenhum de vós padeça como isso, como aquilo outro. Mas eu quero tomar Apocalipse, capítulo 1, verso 9. O que o apóstolo São João estava dizendo? Ele estava sendo perseguido? Estava ilhado? Ele matou, ele foi cruel, ele fez isso, ele fez aquilo. Ele abusou das pessoas, ele magoou o coração das pessoas, porque ele fez isso. Não, olha o que ele diz. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Por causa da palavra de Deus. Não por causa de abusar, principalmente de mulheres, e magoar vida e colocar mágoas no coração delas, depressões que vão persegui-las por o resto da vida. Agora vamos ver quem que é provocador destas coisas. Apocalipse capítulo 2, verso 14.
Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Tá certo que haverá tropeço, sim. Jesus foi pedra de tropeço, Jesus foi. Mas é porque ele estava roubando? É porque ele estava destruindo vidas através das suas ações? É porque ele estava se prostituindo? É porque ele estava manchando, maculando as pessoas? Por causa da palavra de Deus. Oh, mas vamos ver Romanos 14, versos 13. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 14, versos 13 e também o 21. 13. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. É necessário que venha escândalo, então vamos fazer escândalo, é necessário. Então nós vamos lá fazer escândalo. Oh, não se tenta justificar o seu erro, o seu escândalo, não queira ser pedra de escândalo, de tropeço na vida dos outros. Olha o 21. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Se até comer carne, o apóstolo São Paulo aconselhou a não fazer, imagine macular vidas. Malaquias capítulo 2, agora o último livro do Velho Testamento. Vejamos o que o profeta Malaquias trouxe em relação aos líderes, aos sacerdotes, porque os membros são chicoteados, os membros, coitado, né, são severidade. Porque eis que aquele dia vem, capítulo 2 de Malaquias, eu estou lendo 4. E agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. Se não ouvirdes, se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor, é mais honra ao sacerdote ou ao Senhor que nós vamos dar agora? Será que nós estamos dando mais honra ao sacerdote do que ao Senhor? Ó povo de Deus, alertai-vos! Olha, se não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. Eis que vos corromperei a semente e espalharei esterco sobre os vossos rostos, o esterco das vossas festas, e com ele sereis tirados. E então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que o meu concerto seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Meu concerto com ele foi de vida e de paz, e las dei para que me temesse, e me temeu, e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Oh, que coisa! Mas agora eu quero saltar um pouquinho por causa do tempo. Verso 8. Mas vós desviastes do caminho a muitos, fizestes tropeçar na lei, corrompestes o concerto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoa. Aos grandes tratastes bem e aos pequenos pisastes, acepção de pessoas. Não é por causa da palavra de Deus que o vosso sofrimento. Bom, é necessário que venha tropeço? Sim, mas vocês já ouviram? Agora vejamos então São Lucas capítulo 17, o primeiro verso, começando aí no primeiro verso. São Lucas capítulo 17, palavras de Jesus Cristo. E disse aos discípulos, é impossível que não venham escândalos, mas ai daqueles por quem vierem. Não queira você propositalmente trazer escândalos ao povo de Deus. Porque o versículo 2 diz, melhor que lhe fora que eles se pusessem ao pescoço uma mó a tafona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos.
Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se ele não arrepender, como você vai perdoar? Não queira fazer tropeçar um irmão, através nem da sua comida, quanto mais dessa doutrina, dos seus atos libidinosos. Então vamos orar para concluir. Ó Cordeiro moribundo, como posso jamais te agradecer? Como pode o meu coração jamais ser reverente o bastante perante ti? Ajuda-me, querido Deus, a viver fiel. Ajuda o meu povo a viver fiel. Eu rogo por eles, Senhor, cada um para que tu faças. Deus, de algum modo, eu não sei simplesmente como pedir, Senhor. E talvez eu não esteja pedindo isso da maneira correta. Todavia, perdoa a minha ignorância, Senhor, e somente olha para o meu coração. Eu rogo que nenhum deles se perca, nenhum deles, Pai, e eu os declaro como teus, cada um para ti, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus vos abençoe.